Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 25.2, Literatura, Romantismo em Portugal e no Brasil. Vamos lá? Vamos lá então, meus queridos, né? A história social do romantismo, tanto em Portugal quanto no Brasil. Qual o contexto histórico, né? Quando o romantismo começou, deixa eu colocar aqui, a espalhar-se pela Europa, Portugal passar por momentos difíceis, né? Napoleão havia invadido o país e o rei Dom João, aí a família real e os nobres refugiaram-se no Brasil. Os ingleses conseguiram expulsar as tropas de Napoleão, mas depois não queriam deixar Portugal, o que ocasionou novas lutas. Dom João VI voltou a reinar, mas logo morreu, deixando seus dois filhos, Dom Pedro, que é imperador do Brasil, e Dom Miguel lutando pelo trono. Os dois amadinhos, ó, fight. Produção literária, amado. Temos aqui o seguinte, os escritores mais ativos do romantismo português, todos eles eram jornalistas, tá certo? Quem iniciou, assim, que deu o primeiro pontapé no romantismo em Portugal foi Almeida Garré. Isso, amadinho. Com poema, olha só, com poema Camões, né? E qual foi o ano, amadinha? 1825. As características: visão idealizada do mundo, supervalorização do eu, fuga e evasão da realidade. Beleza? Vamos lá então. As características das três gerações. Observa bem. As características lá da Europa e depois você vai observar as características aqui do romantismo no Brasil. Temos aqui o seguinte, da primeira geração. Nacionalismo, historicismo, medievalismo. Segunda geração é aquela geração do mal do século, né? Excesso de subjetivismo e emocionalismo romântico, irracionalismo, escapismo, fantasia e pessimismo. Terceira geração, diluição das características românticas e pré-realismo, porque é aquele momento de transição. Momento histórico, o que acontecia no mundo, amadinho? Guerras napoleônicas, né, desdobramento da Revolução Francesa, o legado da primeira Revolução Industrial e o liberalismo burguês. E no Brasil? A vinda da família real portuguesa para o Brasil é o período joanino. Por que joanino? Dom João faz essa relação. E a independência do Brasil, que foi em 1822. As características, né, desse período, estou falando aqui da questão da poesia, né, que são três gerações. A primeira geração, nacionalista, indianista e religiosa. Os poetas que se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, na poesia. Segunda geração, marcada pelo mal do século. O que nós temos, né? O egocentrismo irritado, pessimismo e atração pela morte. Quais autores? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Terceira geração, poesia de caráter político e social formada pelo grupo Condoreiro, o maior representante, Castro Alves, tanto que ele é conhecido como o poeta dos escravos. Belezinha? Então, amadinho, aqui termino a nossa revisão e daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amados! Rapidão, eu cheguei aqui. Vamos lá para o nosso momento Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá? Começando a primeira questão, temos aqui o seguinte. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de apostos. A.
aparentemente idealista, foi na realidade o primeiro momento do naturalismo literário. B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. E, voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a exaltação da pátria. Então, poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de apóstolo. A, B, C, D ou E, nós temos aqui, gabarito B, né? Cultivando o passado, procurou compreender de formas explicar o presente. Vamos lá para a questão 2. Fui, ergui-me no infinito, lá onde o voo da águia não se eleva. Abaixo vi a terra, abismo em treva. Acima, o firmamento, abismo em luz. Olha só, os versos anteriores pertencem aos poemas Voo do Gênio, do livro Espumas Flutuantes. Esses versos ilustram a seguinte característica da poética de Castro Alves. Vou fazer a leitura novamente. E fui, ergui-me no infinito, lá onde o voo da águia não se eleva. Abaixo vi a terra, abismo em treva. Acima o firmamento, abismo em luz. A. ênfase emocional apoiada nos recursos retóricos das antíteses, das hipérboles, do paralelismo rítmico e sintático. B. Intimismo lírico, marcado pela hesitação, da reticência e pelo temor de enfrentamento das adversidades. C. Sacrifício do tom pessoal em nome de ideais históricos representados por símbolos épicos herdados do classicismo. D. Emprego de paradoxos com a intenção de satirizar a ambição de genialidade cultivada pelos ultrarromânticos. E. Contraste entre as fortes marcas retóricas do discurso e sentimento da melancolia que atenua o tom declamatório. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, temos aqui o gabarito letra A, ênfase emocional, apoiado em recursos retóricos das antíteses e das hipérboles do paralelismo rítmico e sintático. Questão 3. Autor deixa claro que, além de defender o valor das transições, privilegia a ideia de progresso e de mudança, desde que a fusão entre tradicional e novo preserva os verdadeiros valores da sociedade portuguesa. Presta atenção nessa afirmação aí. Em se tratando do romantismo português, o trecho refere-se a Antero de Quental, B. Alexandre Herculano, C. Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz ou Almeida Garré. Autor deixa claro que, além de defender o valor de transições, privilegia a ideia de progresso e de mudança, desde que a fusão entre tradicional e novo preserve os verdadeiros valores da sociedade portuguesa. A, B, C, D ou E, temos aqui o gabarito letra D, né? Júlio Diniz. Lembra aquele período saindo do romantismo para o realismo? Então, Júlio Diniz. 4. Do ponto de vista cultural, a primeira metade do século XIX assistiu ao predomínio do movimento romântico ou romantismo, uma reação ao academicismo classicista e ao racionalismo da Ilustração. Sobre o romantismo, conclui-se que, letra A, representou uma volta aos ideais do Renascimento.
B. Buscou uma volta ao passado medieval, mas seu propósito declarado a volta à natureza. C. Foi parte do movimento parnasiano, que enfatiza o individualismo e a ação revolucionária. D. Gerou neoclassicismo com reação ao classicismo renascentista e inspirou a Revolução Francesa. E. Foi um movimento literário e musical que não se estendeu às artes plásticas. Veja bem aqui, ó, o enunciado. Do ponto de vista cultural, a primeira metade do século XIX assistiu ao predomínio do movimento romântico-romantismo, uma reação academicismo e classicista ao racionalismo da Ilustração. Isso está afirmando, amado. E qual é a conclusão? A, B, C, D ou E? Olha só, buscou a volta ao passado medieval, mas seu propósito declarado foi a volta à natureza. Letra B. Vamos para o treino. Que treino é esse? É o Se Liga no Enem. Temos aqui o soneto, né? Já da morte, o palô me cobre o rosto, nos lábios meus alento desfalece. Surda agonia, o coração fenece, e devorar meu ser mortal desgosto. Do leito embaide, no macio encosto, tento o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, faze que insano de viver me prive, e tenha os olhos meus na escuridade. Dai-me a esperança que o ser mantive. Volve ao amante aos olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Olha bem quem é a pessoa. O núcleo temático do soneto é típico da segunda geração romântica. Porém, configura um lirismo que projeta para além desse momento específico. Ó, já está afirmando aqui para você no comando. Ó. O fundamento desse lirismo é, letra A, o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. B, a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, o descontrole das emoções provocada pela autopiedade, melancolia que frustra, quase que não sai, a possibilidade de reação diante da perda, o desejo de morrer com alívio para a desilusão amorosa. Então, vamos só voltar aqui, retornar aqui, e você, ó, já da morte o palô me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embade um macio encosto, tenta o sono reter, e já esmorece, o corpo exausto, que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa nem tem posto. Adeus, o teu adeus, minha saudade, faze que insano do viver me prive, e tem os olhos meus na escuridade. Dai-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Uau! A, B, C, D, O, E, amadinhos. Temos aqui o gabarito letra D, né? Que é a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Beleza? Ok, terminamos a nossa atividade, os exercícios. Agora, vamos relaxar um pouquinho. Gente, começou a nossa segunda unidade, E nós temos mais uma obra, né? Da segunda unidade.
Temos aqui Capitães da Areia, Jorge Amado. Capitães da Areia é uma obra do escritor baiano Jorge Amado, publicada em 1937. Trata-se de um romance moderno de denúncia social, como um tema centrado na miséria dos meninos de rua. O nome do livro faz referência ao bando de meninos, os Capitães da Areia, Jorge Amado. E aí, amadinho? Já começou a leitura? Já leu alguma vez esta obra? Gostou? Se não lembra, vamos retornar à leitura, né? E para você ficar inteirado, que faz uma crítica social, havia vários meninos abandonados, né, que ficavam na rua e faziam aquelas ações, né? Exatamente, tá certo? É muito interessante. Nessa história de Capitães tinha um líder, Pedro Bala. Lá era somente garotos, até o momento de chegar uma menina. E você sabe qual era o nome da menina? Então, vamos lá, descubra na história quem que chegou lá. Beleza? Olha só, tenho aqui umas imagens para mostrar para vocês, tá certo? Temos aqui, vamos lá para a imagem, chegando aqui, ó, a escola Professora Judaci Lima Tavares, né? Extensão Lago do Cuniã. Quem é a professora amadinha? É a Maria Alba. Aí os amadinhos concentrados, né? Na aula, alguns parecem que estão com vergonha, nem olharam para a câmera, mas tudo bem, beleza? Obrigada aí, professora, pelas imagens, né? Pelas fotos enviadas. Ok? Beijão! Agora, nossa mensagem. Não faças de ti um sonho a realizar. Vai sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Olha só, não adianta marcar caminho não, mano. Vai, não adianta planejar nada não. Vai que as coisas vão acontecendo. Beleza? Você que faz o seu caminho, você que faz a sua história. Belezinha? Então, fica aí essa mensagem de Cecília Meirelles. Agradeço, amadinhos, a companhia de todos e até a próxima.